dia, boa tarde, boa noite, professor Martins de Caraguá com mais um vídeo para você aqui. Estamos estudando para a Prova Nacional Docente que vai ocorrer no dia 26/10. Então, nesse vídeo você vai ver um resumo que eu fiz dos artigos da lei, né, LDB. Então, eu peço, gente, para que você que está estudando não fique preso em resumo. A ideia do vídeo aqui é te dar uma ideia, né, meio resumida da lei, dos artigos. Mas eu peço sempre para que você leia a lei na íntegra, pega o seu caderninho de anotação, faça os seus resumos, as suas observações, né? Que é ela que vai ajudar você a fixar. A lei é muito importante você ler ela na íntegra, tá bom? Então vamos lá, a gente vai ver nesse vídeo o resumo da lei, né? Eu falo resumo porque se eu for falar artigo por artigo, fazer comentário de cada artigo, vai demorar um vídeo de 1 hora, 2 horas. Aqui meu vídeo é de no máximo 10 minutos aí, tá bom, gente? Então vamos ao vídeo aí. Muito obrigado pela atenção aí. Estamos aí com mais 1.600 inscritos. Compartilhe com seus amigos aí. Curta o vídeo se você gostar do vídeo, por favor. Para que a gente possa bater os 2.000 inscritos até o final do ano aí, tá bom, gente? Em vídeos anteriores, pessoal, eu fiz um vídeo explicando os temas que mais caem das matrizes gerais, né? Até tem um vídeo anterior que eu gravei ontem que explica os temas que mais caem na prova das matrizes gerais do ENAD. E apesar da gente ter muitos temas, são 24 temas de matriz geral, mais 20 temas da matriz específica. Então aqui é a portaria, né, 315, que trata daqui, ó. Essa portaria que fala do conteúdo que vai cair na prova da PND, das 30 perguntas mais a redação, né? Então, apesar da gente ter aqui 24 tópicos que vai cair na prova, tá aqui todos, né? Eu já fiz vídeos sobre filosofia da educação, pretendo fazer sobre história, sociologia e psicologia. Mas aí eu fiz um compilado e os temas que mais caem na prova, nas provas do ENAD anterior, né, gente? Obviamente, tem que estudar um pouquinho de cada que tá aqui, desses 24 que tá aqui. É bom você estudar um pouquinho de cada. Mas focar, né, naquilo que mais cai, né? E o que mais cai são a legislação, né, pelo que eu estava pesquisando aqui. Então, resumidamente, fiz um vídeo, né, ontem, falando aí de tudo isso aqui, ó, que são os temas com maior relevância. Estou aqui nessa parte aqui, que é a legislação, né, porque a prova do ENAD, ela cobra, são divididas em formação geral, comum a todas as licenciaturas, e formação específica. 30 questão aqui na formação geral, tá, gente? A prova da PND. E 50 na parte específica. A redação vai ser cobrada na parte geral, tá, gente? Então, esses tópicos são os que mais tendem a cair com frequência, né? Fiz um vídeo ontem explicando um pouquinho de cada, então nós estamos aqui ainda, tá? Nesse primeiro aqui, falando de LDB. Pretendo fazer um vídeo BNCC, PNE, Fundeb, né? E depois eu vou falar de cada tópico aqui para poder ajudar vocês. Lembrando que se você gostar do vídeo, vai na minha playlist, tem vários vídeos lá, mais 300 vídeos, graças a Deus, postados aí para ajudar você. São conteúdos simples, conteúdos para ajudar, né? Básico, de conhecimento básico, para que você possa dar início aos seus estudos, tá bom? Então vamos ao vídeo, por favor. Então vamos lá, gente. Ó, do artigo 1º ao 6º, trata dos princípios e fins da educação nacional. Esses artigos definem, né, os ideais e objetivos da educação brasileira, como o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Também abordam os princípios como igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, a liberdade de aprender e ensinar, o respeito à liberdade, o apreço à tolerância e a valorização do profissional da educação. Por que os artigos do 1º ao 6º da LDB são cruciais para o ENAD? Gente, esses primeiros artigos da LDB são fundamentais porque estabelecem as bases filosóficas e os objetivos gerais de toda a educação brasileira. O ENAD busca avaliar se o futuro profissional da educação compreende a finalidade maior do sistema educacional.
Eles abordam, vamos lá, fins da educação nacional, que é o seu artigo 2º, descreve os propósitos da educação com o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Princípios de ensino, no artigo 3º, que apresenta os pilares éticos e metodologias que devem reger a educação, né, como igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, liberdade para aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte, saber, respeito à liberdade, à apreço e à tolerância, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Cansei de fazer concurso aí que caiu questões desse tipo, né? Mas sempre bom estar relembrando, gente. Valorização do profissional de educação escolar, gestão democrática do ensino público, garantia de qualidade, valorização da experiência extraescolar. Gente, então o meu vídeo é um vídeo de resumo, a gente está estudando, né, a lei. A lei não tem muito que você inventar, tem que ler ela na íntegra. Estou fazendo aqui um resumo dos materiais que eu já estudei, né? Para ajudar você, mas eu aconselho sempre você a ler a lei na lei seca que fala, né? A lei na íntegra. Para que você mesmo faça as suas anotações, tá, gente? Antes que alguém comece a falar, o professor só lê e não explica. A lei não tem muito o que explicar, né, gente? Você tem que ler ela e entender para que ela serve e pegar lá os tópicos, os mapas, fazer um mapa mental para você poder gravar na sua mente aí, tá bom? E vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, consideração com a diversidade étnico-racial. Artigo 4º e 5º trata do dever da família e do Estado, né, onde especifica as obrigações da família e do poder público em relação à educação, incluindo garantia de educação básica obrigatória e gratuita. E tá bom. E em provas como ENAD, as questões sobre esses artigos tendem a ser mais conceituais e interpretativas, ou seja, eles colocam os conceitos, né, da lei, na lei seca, se não me engano, e você tem que interpretar, o que é mais difícil, né, porque você tem que, para interpretar, tem que pensar, né, gente? Exigindo que todo mundo consegue pensar, mas interpretativas são mais difíceis do que compreensíveis, né? Exigindo que o estudante relacione os princípios da LDB com situações pedagógicas, né? Ou políticas educacionais. Compreender esses fundamentos é a base para entender todos os demais artigos da lei e as diretrizes educacionais brasileiras. Gente, o artigo 8º, do 8º ao 13º trata da organização da educação nacional. Esses artigos tratam da organização dos sistemas de ensino, suas competências e responsabilidades. É fundamental entender o papel de cada esfera do governo na oferta e regulamentação da educação. Vamos lá, gente. O artigo 9, né, das incumbências da União. É crucial entender o papel da União como coordenadora política nacional da educação, responsável pela legislação de normas gerais, como a própria LDB, BNCC, e pela elaboração do PNE, que é o Plano Nacional de Educação. Artigo 10. Incumbência do Estado e do Distrito Federal. Fique atento às responsabilidades de Estados e do Distrito Federal, principalmente na organização de seus sistemas de ensino na prioridade para o ensino fundamental e médio. Sabemos nós, né, que a educação infantil e fundamental. A infantil é atribuição do município, a fundamental algumas cidades municipalizaram, né, que nem a região, que nem o Litoral Norte, se não me engano, apesar que Caraguá tem uma escola ou duas que tem, né? Se não me engano é o Colônia e o Tomás, que tem sexto ao nono, mas a maioria das escolas de Caraguatatuba, onde eu trabalho, o fundamental, desde a creche até o nono ano, é da prefeitura. E o Estado fica responsável pelo ensino médio e o governo federal fica responsável pelo ensino médio, o ITEC, né, FATEC. E o ensino médio fica. E o o governo federal, na nossa cidade aqui, ele fica responsável pelo IFE, né? Que é o Instituto Federal de Tecnologia. Então, tem que ficar atento aí com o benção de cada órgão desse aí. Artigo 11, né? Incumbência dos municípios, né? Esse artigo é muito cobrado, gente. Ó, atenção, esse artigo é muito cobrado. Então tem que ler, reler e decorar, tá bom? É fundamental saber o que os municípios têm como prioridade a educação infantil fundamental. As questões frequentemente abordam. Eu falando antes de ler a lei, né? A gente estuda muito tempo, dando spoiler aí. Artigo 12. Incumbência dos estabelecimentos de ensino. Saiba as atribuições das escolas, como a elaboração e execução do PPP, administração de pessoal, dos recursos e garantia de meios para a educação de alunos com dificuldades. Artigo 13º.
incumbência dos docentes, né, dos professores. As responsabilidades dos professores são sempre tema de questões práticas. Compreenda o papel do docente na participação do PPP, no cumprimento do trabalho e no zelo pela sua aprendizagem. Então a gente percebeu aqui que aqui cai muito, né, gente? Ó, vou até decorar agora, vai precisar copiar aí, tá bom? Artigo lá, as questões do ENAD, sobre essa seção da LDB geralmente apresentam cenários do cotidiano escolar. Olha uma dica para você copiar no seu caderno aí, para já ter uma ideia de que vai cair aí na prova aí. Ou gestão educacional, e pedem que você identifique a responsabilidade correta. Tá aí a dica do professor Martins, ó. Copia no seu caderninho aí, para você poder ter uma ideia de como que vai cair aí, tá bom? Agora vamos falar do artigo do 21º e 28º, tá? Que é o foco dos níveis e modalidades da educação básica, educação infantil, fundamental e médio. Entenda as finalidades de cada etapa, a duração, a organização escolar, curricular, a organização curricular e diretrizes gerais. Gente, vou repetir. Eu estou dando para vocês aqui no vídeo um resumo dos artigos que caem no ENAD, né? Que vai ser parecido com a do ENAD, a prova da PND. E só que eu aconselho de novo, leia a lei na íntegra. Vou estar fazendo um vídeo mais longo, falando artigo por artigo, lendo com vocês. Aqui está só um resumo das leis, o que elas significam. Porque a gente, como o meu canal é um canal de estudo básico, então estou dando para vocês o significado. Mas porque eu já li bastante a lei, né? Então eu aconselho você que é novo no canal, que está começando agora os estudos para concurso, que você leia a lei na íntegra. Tá bom? Leia lei por lei, faça suas anotações, aquela coisa toda, tá bom? Para que você não fique preso só no resumo. O resumo é importante para saber o que significa, mas é bom ter o conhecimento na prática aí. Pessoal, eu tô falando, ó, vou ler aqui, ó, essas partes aqui, quem tiver com um caderninho, quando eu comecei a estudar, eu anotava tudo, tá bom? Pegava no caderninho de anotação e fazia várias anotações, depois eu li e reli e criava questões, né? Que assim você fixa o conhecimento estudado. Então, se você quiser tá assistindo os próximos vídeos aí, meu aí, até os anteriores, e pausar e copiar o que tá na lousa, é importante porque você vai te ajudar nos estudos aí, tá bom? Então vamos lá, gente, falando um pouquinho resumidamente de cada artigo. Artigo 21º fala da composição da educação escolar, né? Define o que a educação escolar é composta pela educação básica, educação infantil, fundamental e médio, e fala também pelo ensino superior. O 22º, as finalidades da educação básica, que é essencial, né? Aborda as finalidades gerais da educação básica, desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum dispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e nos estudos. Artigo 23º e 24º, ele detalha, né? Da organização básica, detalhes da organização dos ciclos, a carga horária mínima anual, classificação e reclassificação, aproveitamento dos estudos, controle de frequência, a aceleração de estudos para alunos com atraso escolar. São pontos frequentemente abordados, gente. De novo, tem minha. Vou pra você copiar aí, ó. Tá bom? 26º dos currículos da educação básica. Esse artigo é um dos mais importantes, pois estabelece a composição dos artigos da educação básica, destacando a BNCC, aborda a diversificação curricular, a inclusão de temas transversais no ensino da arte, da educação física, história e cultura afro-brasileira e indígena. É um tema central comum, gente, nas provas, mais pra você copiar aí essa dica aí, tá bom? Lê na lei seca do artigo 26. Artigo 28º, das adaptações curriculares, gente, trata da necessidade de adaptações para alunos com necessidades específicas, especialmente indígenas e quilombolas, garantindo a flexibilização para atender suas peculiaridades. Gente, por que são tão cobrados no ENAD? As questões do ENAD sobre esses artigos visam verificar se o futuro profissional da educação conhece, né? Vou colocar até um negócio aqui. Conhece a estrutura da educação básica e suas especificidades, compreende as finalidades de cada etapa de ensino, sabe como o currículo deve ser organizado e quais são seus componentes essenciais, especialmente a BNCC, entende a importância da flexibilidade da inclusão do processo educacional, e dominar essa seção, gente, da LDB é fundamental para qualquer prova na área da educação, pois ela dita a espinha dorsal do que se espera da escola básica do Brasil, gente. Então esse vídeo que eu estou fazendo da LDB, mais o anterior, serve sim para o ENAD, mas serve para todos os concursos que você for fazer na área da educação, tá bom?
É um artigo muito importante nessa parte aí. Pessoal, muito obrigado mais uma vez, tá? Você que tá no vídeo aí, só voltar um pouquinho para falar um pouco, para não ficar maçante, né? Professor Martins Caraguá aqui, fazendo um resumo aqui da LDB com você aqui, tá? Os artigos mais cobrados, estou dando um resumo bem resumido mesmo da LDB, para que você se prepare aí comigo aí. Também estou estudando junto com vocês aí, os tópicos que mais caem na PND, que vai ser dia 26 de outubro. Então, se você gostar, se inscreve aí, deixa o like no vídeo, compartilha com seus colegas aí, tá bom? Então, continuando, gente, vamos para o artigo 29 a 31, que trata da educação infantil, tá? Vamos lá. O 29, o 29, a finalidade dele é finalidade, né? Educação infantil. É crucial saber que a educação infantil visa o desenvolvimento integral da criança até 5 anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social. E o 30º e o 31º trata da oferta e avaliação. Compreender que a educação infantil é oferecida em creches e pré-escolas e que a avaliação nessa etapa deve ser feita mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança. E o 30º, no caso, tá o artigo 32º ao 34º, gente, trata do ensino fundamental, né? Que fala, só apagar isso aqui. Finalidade, o 32º, né? Fala da finalidade do ensino fundamental, que é entender que o ensino fundamental visa a formação básica do cidadão, desenvolvimento da capacidade de aprender, a compreensão do ambiente natural e social, desenvolvimento da capacidade de aprendizagem e o fortalecimento dos vínculos sociais. O 32º também, gente, ele trata da obrigatoriedade e duração. Saber que é obrigatório, no caso, saber que é obrigatório com 9 anos de duração, iniciando os 6 anos de idade, que é o fundamental, né? Deixa eu pegar aqui do 32º ao 34º, tá bom? É isso mesmo, deu uma... Vamos lá, gente. O 35º e 36º trata do ensino médio, né? As finalidades, quais são os pontos importantes e finalidades do ensino médio. O 36º, ele trata... Tá aqui, ó. Esse é um dos artigos mais importantes atualmente devido a mudanças introduzidas pela Lei 3.415 de 2017, que é o novo ensino médio. Entenda a divisão entre a formação geral básica do BNCC e os itinerários formativos, que podem ser as linguagens, né, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e sociais, formação técnica e profissional. Questões sobre flexibilização curricular e carga horária, projeto de vida são recorrentes, tá? Então é importante você saber o 36º, tá bom? O artigo 37º ao 38º, ou pode ser, né? Fala da finalidade e característica da EJA, né? Conhecer o público-alvo é importante e sua característica ser adaptada às necessidades e condições dos estudantes. E o 38º fala da certificação, né? Saber que os sistemas de ensino poderão realizar exames supletivos ou outras formas de avaliação para o ensino, para a conclusão do ensino fundamental e médio, considerando a idade mínima, tá bom, gente? Então, continuando, não vamos parar não, vamos até o 77 aqui, ó, tá bom? Vou pegar esse vídeo, vai ficar um pouco longo, né? Mas para poder tratar toda essa parte resumida da BNCC que caiu em provas anteriores do ENAD. Lembrando que é um resumo, você tem que estudar a lei seca se você nunca estudou ela. Se você estudou ela, é bom você ter esse conteúdo aqui, tá bom? Gente, essa parte que eu li para vocês, do 29º ao 38º, ele é importante porque ele trata diretamente das etapas e modalidades de ensino com as quais o futuro profissional de educação básica irá lidar no dia a dia. As questões do ENAD testam se você compreende as particularidades de cada nível, suas finalidades legais e como as reformas mais recentes, né, como a do novo ensino médio, impactam na organização curricular e a prática pedagógica. Dominar essa seção da LDB demonstra que você tem conhecimento aprofundado sobre a estrutura da educação brasileira e está apto a atuar em diferentes contextos educacionais, tá, gente? Então, recomendo mais uma vez, desculpa a minha chatice e insistência, mas se você nunca estudou LDB, leia a lei seca, porque eu estou pulando muito artigo, eu estou falando dos artigos que tratam, que caem na prova do ENAD, né? Mas se você quiser ler todos os artigos, leia. Que nem aqui, ó, do 38º, eu já vou pro 58º, são 20 artigos aí que eu pulei. Então, se você quiser ler saber o que fala, né? Pode pesquisar na lei seca que você vai ler. Professor Martins, o que é a lei seca? É a lei na íntegra, né, gente? Vamos lá, gente, vamos pro artigo 58º ao 60º, né? Então, gente, vamos lá então, ó.
O 58º, o 60º, ele trata da educação especial, né? Ele fala das diretrizes para a educação de pessoas com necessidades educacionais especiais, priorizando a inclusão no ensino regular. Essa parte da LDB é fundamental, né? Porque estabelece as diretrizes para a inclusão de pessoas com deficiência, a TGD e altas habilidades de superdotação do sistema educacional brasileiro. O ENAD frequentemente apresenta cenários que exigem a compreensão desses princípios. Veja os pontos mais importantes dessa seção, gente. O artigo 58º, ele define a abrangência da educação especial. Olha lá, que beleza, ó. Esse artigo aqui, ele é crucial, gente. Então já sabe, né? Anota aí porque você precisa ler isso aqui e decorar, tá? Ele define a educação especial como a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos com deficiência, TGD e altas habilidades de superdotação. É essencial entender a ênfase na inclusão e na perspectivas de não segregação. 59º trata dos direitos e garantias dos alunos com necessidades especiais, educacionais especiais, né, o NEE. É importante saber quais são os direitos específicos desses alunos. Como? Olha lá, ó, tem um monte aqui, ó. Vamos fazer um negocinho bonitinho aqui. Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização. Muito importante você pausar o vídeo e copiar essas informações, tá? Se você que já leu a lei seca da LDB na íntegra aí. Específicos para atender suas necessidades. 2. Terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental e aceleração para os superdotados. 3. Professores com especialização adequada e professores de ensino regular capacitados. E o 4, AEE, né, com atendimento educacional especializado, que deve ser oferecido em classes ou escolas especializadas ou centros de AEE. Complementar ou suplementar a formação do aluno, gente. E não substitutivo ao ensino regular. Acesso prioritário aos recursos didáticos, instrumentos e equipamentos que necessitem. Gente, o artigo 60º, integração e apoio, né? Trata da integração dos alunos com NEE em classes comuns do ensino regular do apoio necessário para essa integração. Por que esses artigos são tão cobrados no ENAD? Gente, a educação inclusiva é um dos temas mais atuais e relevantes da política educacional brasileira. As questões do ENAD sobre esses artigos visam verificar se o futuro profissional de educação... Vamos lá, mais tópicos aqui, gente. Olha que maravilha, ó. Deixa eu numerar aqui. Compreende o conceito de inclusão, conforme ele é bem muito importante vocês copiar esses tópicos aqui, tá? Vocês estão copiando, pausa o vídeo, copia para você ter essa informação aqui, tá bom? Compreende o conceito de inclusão, conforme a LDB, conhece as responsabilidades da escola na oferta do ensino acessível e adequado, entende o papel do AEE, né, que é atendimento educacional especializado, e está alinhado com a parte da educação especial e a parte da educação regular, e não um sistema à parte. Dominar essa seção da LDB é fundamental, pois reflete um dos grandes desafios e compromissos da educação. Ai, que maravilha! Então você já sabe, pausa o vídeo e copia aí, tá bom? Vamos falar agora dos dois últimos tópicos, que é o artigo 61 ao 67 e o 68 ao 77, tá? Pessoal, então vamos lá, ó. Vamos falar um pouquinho do 61º e 67º, né? Que fala do foco nos profissionais da educação para o ENAD. Essa parte da LDB é crucial porque define as diretrizes para a formação, valorização e atuação dos professores, né? E demais profissionais que trabalham na educação básica e superior. O ENAD frequentemente cobra a compreensão desses aspectos, gente. Vamos lá, professor. Por Martins, por que o senhor fala tanto do ENAD? Porque a prova da PND, pelo que eu andei pesquisando e estudando, ela vai ter como base as provas do ENAD, né? Os conteúdos que frequentemente são cobrados no ENAD. Por isso que eu estou estudando, juntamente com vocês, provas, o que cai no ENAD, para ter uma ideia do que vai cair na PND. Tá? Lembrando que é a primeira vez que tem essa prova aí. Então vamos lá. Os pontos mais relevantes para a prova. O 61º, ele fala das categorias de profissionais de educação, né? Esse artigo define quem são os profissionais de educação escolar, incluindo docentes trabalhadores em educação com formação técnica ou superior, de pedagogia ou em área de apoio pedagógico administrativo, ou ainda aqueles que exercem atividade de suporte pedagógico direto, direção ou coordenação. É importante saber em quem se enquadra nessa categoria. 62º, formação de professores para educação básica, né?
O 62º, ele fala da formação de professores para a educação básica, um dos artigos mais importantes para licenciados. Ele estabelece que a formação de docentes para atuar na educação básica se dará em nível superior, em curso de licenciatura e graduação plena das universidades e institutos superiores de educação. Também menciona o aproveitamento de estudos e a complementação pedagógica. 63º, Instituto Superior de Educação, detalha as funções e possibilidades de educação dos Institutos Superiores de Educação. 64º, Formação de Profissionais de Apoio. 65º, Reconhecimento do Notório Saber, né? Que é para exercício da docência e cursos técnicos e tecnológicos. 66º, Formação Contínua. 67º, da valorização dos profissionais de educação escolar, que é essencial. Tá aqui, ó, essencial. Vou até sublinhar aqui para vocês. Então, vocês, por favor, aí, anotem esse artigo 67º, né? Esse artigo elenca as garantias de valorização dos profissionais de educação, incluindo, gente, aqui, ó, muito importante, ó. Ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aperfeiçoamento do profissional continuado, piso salarial funcionário nacional, progressão funcional baseada na titulação e experiência, período reservado a estudos, planejamento e avaliação. Por que esses artigos são tão frequentemente cobrados no ENAD, gente? Né? Por que será, né? Se eu tirar que isso aqui não faz parte, peraí. Esses artigos são cruciais porque tratam diretamente da identidade e das condições de trabalho do futuro profissional de educação. As questões do ENAD sobre essa seção visam verificar se você... Tá aqui então, isso aqui tem que voltar. Compreende as exigências legais para a formação de professores, conhece os direitos e garantias de profissionais de educação como o piso salarial e a formação continuada, entende a importância do concurso público como forma de ingresso na carreira, sabe quais são as incumbências legais dos docentes, dominar essa parte da LDB, mostra que você tem conhecimento sobre a legislação educacional, né? Que rege a própria profissão de educador, um aspecto fundamental para a sua atuação, gente. E chegamos na última parte. Lembrando que a LDB, gente, ela tem 92 artigos, né? Eu vou até os 77, porque são os mais cobrados. Mas se você quiser ler a lei seca, né? Por favor, é uma boa coisa que você vai poder ler todos os artigos aí, tá bom? Eu estou fazendo um resumo dos artigos que mais caem nas provas do ENAD. 68º ao 77º trata dos recursos financeiros, tá? Eu vou colocar aqui rapidamente aqui. Então vamos lá, gente, ó, essenciais para entender o financiamento da educação, percentuais mínimos de investimento de cada esfera governamental e a destinação desses recursos. O Fundeb, né, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais de Educação, é o principal mecanismo e está diretamente relacionado a essa seção da LDB. Essa parte da LDB é crucial porque detalha como a educação brasileira é financiada, as responsabilidades de cada esfera do governo e os percentuais mínimos de investimento. O ENAD cobra a compreensão desses aspectos que são vitais para a efetivação do direito à educação. Então veja os pontos mais relevantes aí, gente. Esses artigos definem o que é considerado manutenção e desenvolvimento, né? E o que não pode ser considerado MDE. É o essencial saber quais despesas permitidas no quais são os recursos vinculados à educação. 72º, recursos públicos, né? 73º, recursos públicos. 74º, colaboração para o financiamento. 75º, repartição e transferência de recursos. 76º, vincular recursos. E 77º, recursos para a educação profissional. Então, gente, embora o Fundeb, foco especial no Fundeb, tá, galera? Por favor, aí que é importante aí, ó. Embora o Fundeb seja regido por uma legislação específica, a Lei 14.103/2020, ele é o principal mecanismo de financiamento da educação básica pública e sua existência e princípios estão alinhados com o que a LDB estabelece sobre recursos financeiros. Questões do ENAD sobre financiamento frequente envolve Fundeb. Então, sobre esse artigo, você for fazer, pode se cair na prova, envolve o financiamento do Fundeb. Por que esses artigos são cobrados no ENAD, gente? Esses artigos são cruciais porque o financiamento é a base para a implementação de todas as políticas públicas, políticas educacionais. As questões do ENAD sobre essa secção visam verificar se você, vamos lá, uns tópicos aqui, gente, ó. Compreende as responsabilidades financeiras de cada nível de governo, conhece os percentuais mínimos de investimento que devem ser aplicados à educação, se não me engano, o mínimo é 25, né? Entende a importância e a transparência da correta aplicação dos recursos para a manutenção e desenvolvimento do ensino, conhece os mecanismos de financiamento que buscam a equidade e a qualidade educacional como o Fundeb.
Dominar essa parte da LDB é fundamental, pois demonstra que você tem conhecimento sobre a sustentabilidade e a viabilidade do sistema educacional brasileiro, um aspecto crítico para a atuação profissional, gente. E uma dica aí, mais uma dica para ajudar você aí que está estudando, gente, mais uma vez, né? Vou até selecionar aqui para você. Não estudar LDB para o ENAD, no caso nós estamos estudando para o PND, né? Não se limite a memorizar os artigos. Procure compreender a lógica e a inter-relação entre eles e como se aplicam. Como se aplicam na prática pedagógica e nas políticas educacionais. As questões do ENAD geralmente apresentam situações, problemas que exigem a aplicação desses conhecimentos. Gente, deu meia hora de aula, 31 minutos. Agradeço, tá? Eu sei que foi meio longo esse vídeo, mas eu quis tratar aqui com todos os resumos, né, da lei, para que você possa ter uma ideia geral. Vou falar mais uma vez aqui para que você possa ler, né, ler aí a lei seca na íntegra, para que você entenda um pouquinho mais sobre cada artigo. Tratei aqui com vocês o que mais cai, tá bom? Então esse foi um vídeo de resumo da LDB, que vai até o artigo 92 aí, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo foi um pouco longo, desculpa qualquer coisa aí, mas a minha ideia aqui é estudar junto com vocês para a gente poder passar nessa PND aí, tá bom, gente? Então até o próximo vídeo. O próximo vídeo, só para não ficar faltando nada, eu vou começar a falar com vocês do que falta, né? Que é as outras legislações. Eu vou tentar ser mais sucinto possível para não ficar um vídeo tão longo assim, tá bom? Próximo vídeo eu vou tratar aqui do PNE, da BNCC, PNE. Fundeb eu já falei, né? Então, BNCC e PNE no mesmo vídeo, tá bom, gente? Nem que fique um vídeo de 20 minutos aí. Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, pessoal.